Programa de Proteção Respiratória. Boas práticas. Perguntas livres. Cafés e caminhadas liberadas. Conversas paralelas serão compartilhadas. Celulares em modo silencioso. Definição. O propósito do Programa de Proteção Respiratória, PPR, é proporcionar o controle de doenças ocupacionais provocadas pela inalação de poeiras, fumos, névoas, fumaças, gases e vapores. Segundo a NBR 12.543 de 1999, equipamento de proteção respiratória é o equipamento que visa a proteção do usuário contra a inalação de ar contaminado ou de ar com deficiência de oxigênio. Objetivo do PPR: a seleção e uso correto dos equipamentos de proteção respiratória. B. Monitoramento biológico. C. Controle das doenças provocadas pela inalação de ar contaminado. D. Aplicar medidas de controle coletivo. Responsabilidades. Responsabilidade da empresa: fornecer proteção respiratória. Treinar os funcionários. Monitoramento. Fiscalizar. Responsabilidade do empregado: usar a proteção fornecida. Conservar e guardar corretamente. Comunicação com o encarregado quando ocorrer dano que o torne impróprio para uso. Constitui ato faltoso a recusa injustificada de usar o app fornecido pela empresa, incorrendo nas penalidades previstas em lei. Aparelho respiratório. A boa qualidade do ar é essencial para a nossa saúde. Inspira, expira, inspira, expira. Entra o ar e sai o ar. É assim o tempo todo. Você pode estar na escola, correndo, comendo, vendo televisão, trabalhando, dormindo ou executando qualquer outra atividade. Não importa, lá está você, inspirando, expirando, puxando o ar, mandando o ar embora. Mas por que respiramos? Porque somos formados por milhões de células e cada uma precisa de oxigênio, pois é através destas células que o oxigênio chega a diversos tecidos do nosso corpo. O ar que respiramos: 21% oxigênio, 78% nitrogênio, 0,1% outros gases. Nesta combinação, estes gases mantêm a vida. Sua saúde depende do ar puro que você respira, porém, quando outras substâncias estão presentes, você está sujeito a irritações, indisposições, problemas de saúde. Os riscos em um ambiente de trabalho muitas vezes não são percebidos. Atmosfera relacionada ao trabalho. Ao realizarmos diversas atividades em nossa empresa, podemos estar expostos a diversos agentes nocivos à nossa saúde. Muitos destes agentes podem penetrar em nosso corpo através da nossa respiração. Conhecendo os riscos, é importante conhecer os possíveis riscos que podem afetar a sua saúde. Simplesmente porque o ar parece puro, não significa que não existem riscos. Muitas das vezes eles não são visíveis e nem têm cheiro. Contaminantes atmosféricos. Poeiras. Quanto menor a partícula, mais tempo ela ficará suspensa no ar, sendo maior a chance de ser inalada. São partículas sólidas produzidas por ruptura mecânica de sólidos. O pó está constituído por partículas geradas mecanicamente, ou seja, a poeira é formada quando o material sólido é quebrado, moído ou triturado. Fumos. São aerodispersóides gerados termicamente, constituídos por partículas sólidas muito pequenas. A liberação dos fumos ocorre quando o metal ou plástico é fundido, aquecido, vaporizado e resfriado. Exemplo: solda, fundição. Rapidamente formando partículas muito finas que ficam suspensos no ar. Névoas. É a suspensão de partículas líquidas no ar, ocorre quando líquidos são pulverizados, como por exemplo a pintura a spray, processos que utilizem óleos de corte, aplicação de agrotóxicos por nebulização, etc. Gases. Os gases são substâncias que não são líquidas ou sólidas nas condições normais de temperatura e pressão. Exemplos: oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. Vapores. Ocorrem através da evaporação de líquidos ou sólidos, geralmente são caracterizados pelos odores, cheiros. Exemplo: gasolina, querosene, solvente de tintas e etc. Efeito dos contaminantes à saúde. As doenças pulmonares de origem ocupacional são causadas pela inalação de partículas, névoas, vapores ou gases nocivos no ambiente de trabalho. O local exato das vias aéreas ou dos pulmões onde a substância inalada irá se depositar e o tipo de doença pulmonar que irá ocorrer dependerão do tamanho e do tipo de partículas inaladas. Efeito dos contaminantes à saúde. As partículas maiores podem ficar inaladas nas narinas ou nas grandes vias aéreas, mas as menores atingem os pulmões. Quando atingem estes órgãos,
Algumas partículas se dissolvem e podem passar para a corrente sanguínea. Contrair ou não uma doença ocupacional depende de vários fatores como tempo de exposição, tipo de contaminante, concentração no ambiente de trabalho, falta do uso correto do EPI. Sintomas de intoxicação por agrotóxicos podem não aparecer de imediato. Podem causar desde náuseas, tonteiras, dores de cabeça ou alergias até lesões renais e hepáticas. Defesas do nosso organismo. O corpo humano tem um incrível sistema respiratório que leva o ar contendo oxigênio para os pulmões. Para que possamos respirar um ar limpo e normal, as defesas do nosso organismo agem como purificadores de ar. Defesas do nosso organismo. Pelos do nariz. Servem para reter as partículas sólidas maiores que inalamos juntos com o ar, principalmente poeiras. Os cílios. São pequenas células que revestem praticamente todo o nosso aparelho respiratório, principalmente na região da garganta e auxiliam no trabalho de purificação do ar. Muco. Secreção pegajosa chamada muco, que aprisiona as partículas sólidas menores que passaram através dos pelos do nariz. Tosse. A tosse pode aborrecer, mas ele representa uma maneira efetiva de ficarmos livres de sujeiras alojadas na garganta e traqueia. Quando você fica resfriado, o organismo produz uma quantidade extra de muco e isto ajuda o organismo a voltar mais rapidamente à normalidade. Como se proteger dos contaminantes? Uma das formas de se proteger contra a inalação de contaminantes atmosféricos é através do uso de equipamento de proteção respiratória, EPR. Estes equipamentos, popularmente conhecidos como respiradores, máscaras, são constituídos por uma peça que cobre no mínimo a boca e o nariz, através da qual o ar chega à zona respiratória do usuário, passando por um filtro. Respiradores. Respirador descartável. É o protetor mais simples contra poeiras, névoas e fumos. Respirador semifacial. É o protetor que cobre parcialmente o rosto, e tem suporte para filtro mecânico ou químico. Como se proteger dos contaminantes? Substitua os filtros imediatamente após você sentir o cheiro ou o aroma do contaminante manipulado e perceber um aumento na dificuldade de respiração através do filtro. Características dos EPIs. Cuidado ao manusear. Não deixe o respirador em lugares sujos, e se tiver que manuseá-lo com as mãos sujas, pegue-o pela parte externa. Guarde seus filtros. Quando não estiver utilizando o respirador, guarde-o em um saco plástico e coloque-o em um lugar apropriado. Higienização. Não use solventes, água e sabão neutros. Uso correto de EPIs, respiradores de borracha, silicone ou elastômero. Coloque o respirador no rosto e posicione o elástico superior sobre a cabeça. Encaixe os elásticos inferiores de baixo ligando as presilhas atrás do pescoço. B. Puxe as extremidades dos elásticos superiores e depois os inferiores, para fazer ajuste do respirador ao rosto. C. Para verificar a vedação com pressão positiva, coloque a palma da mão sobre a válvula de exalação e assopre suavemente várias vezes. A peça facial deverá se expandir suavemente sem ocorrer vazamento. Para realizar o teste de pressão negativa, coloque as mãos sobre os cartuchos ou filtros e inale com força várias vezes. A peça facial deverá comprimir-se levemente contra o rosto sem ocorrer vazamentos. Uso correto de EPIs, respiradores sem manutenção. O respirador deve ser apoiado inicialmente no queixo. Depois, posicione-o de forma que a boca e o nariz fiquem cobertos. Em seguida, puxe o elástico de baixo, passando-o pela cabeça e ajustando-o na nuca. Faça o mesmo com o elástico superior, ajustando-o bem acima das orelhas. Com 2 dedos de cada mão, pressione a peça de alumínio de forma a moldá-lo ao seu formato de nariz. Para verificar o ajuste, coloque as mãos na frente do respirador cobrindo toda a sua superfície e inale. O ar não deve passar pelas laterais. Esta é a forma correta de utilizar este tipo de respirador. Fatores que afetam o uso de proteção respiratória. Barba cerrada ou bigode. A barba impede o ajuste e vedação adequados do respirador, facilitando a passagem dos contaminantes. Por isso, pessoas com barba não devem usar respiradores que necessitem de vedação facial. Verificação X ensaio de vedação. A verificação de vedação é um ensaio rápido feito pelo usuário, antes de entrar na área de risco ou a cada novo ajuste do respirador na própria área, sem o uso de agentes químicos. O ensaio de vedação é feito numa sala, fora da área de risco, onde uma pessoa espalha um agente químico ao redor do rosto do usuário e observa suas respostas. Ensaios de vedação devem ser realizados em todos os usuários de respiradores,
Frequência mínima anual. Devem ser repetidos. Mudança de 10% ou mais no peso corpóreo. Ocorrência de cicatrizes na área de vedação. Alteração na arcada dentária. Cirurgia reconstrutiva. Teste utilizado para selecionar o tamanho e formato do equipamento de proteção respiratória adequados ao rosto de cada usuário. Obrigado.